Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa catequese. Inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estaremos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, pessoal, para o encontro de hoje, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Eu acho que eu já perguntei, tá? Já devo ter, acho que, feito essa pergunta, mas eu gostaria aí de hoje colocar um ponto a mais. Então, assim, se você tivesse dinheiro para ir para qualquer lugar, tá? Você pode viajar, pode ir para qualquer lugar. Aonde que você gostaria de viajar? No caso, tem aí algum país que você gostaria de conhecer? Né? Então, essa é a pergunta, né? Para onde que você gostaria de viajar? E a segunda coisa, né, a segunda pergunta, é se você sabe aí alguns costumes que tem nesse país, né? Então tem certas coisas que de repente às vezes a gente faz aqui no Brasil e pra gente é natural, mas quando você vai lá no outro país, às vezes a turma olha e fala, meu Deus, né? Às vezes eles podem até ficar ofendidos com alguma coisa que a gente faz. Então essas são as duas perguntas, para onde você gostaria de ir e se você sabe aí os costumes, né, que tem lá nesse país aí, o que não pode fazer. Então, pausa o vídeo, dá uma conversada aí com a família e daí depois a gente continua. Bom, acredito que vocês já devem ter voltado, né? Então, assim, no meu caso, se eu tivesse dinheiro, lógico que eu gostaria de ir para um monte de país, né? Mas, assim, eu escolhi um, tá? Que é um aqui que eu gosto bastante, então acho que com certeza eu iria adorar ir para esse país aí, que é o Japão, né? E o Japão, ele tem alguns costumes que são próprios lá do Japão, né? Então, assim, a gente às vezes aqui no Brasil, a gente faz algumas coisas e a gente não presta tanta atenção em alguns detalhes, e para eles lá, algumas coisas assim, eles ficam muito ofendidos. Então, uma das coisas, não chegue atrasado. Aqui no Brasil, às vezes a gente marca, vai chegar às 7 horas, às vezes a turma chega às 8 horas, 8h30, eu tive um problema, alguma coisa. Lá no Japão, se você marcou 8 horas, né, 10 para 8, 5 para 8, o cara já tá lá te esperando. Então eles ficam muito ofendidos aí quando você marca alguma coisa, você chega atrasado, né? Então não se atrase lá no Japão. Uma outra coisa também, não fale alto no telefone, tá? Se você estiver aí, no caso, andando na rua, se você estiver no trem, tá, ou no metrô, eles olham para você com uma cara feia, tá? Porque o Japão lá, eles pensam muito aí na questão do coletivo, né? Então eles falam assim que se você, por exemplo, tá no trem, né, ou no metrô lá, e toca o seu telefone, você vai pegar baixinho e falar, você viu, eu tô no trem, eu não posso falar agora, sabe? Ou então você vai conversar ali por mensagem de texto, né? Então, tem essa questão aí no caso de você não incomodar as pessoas que estão à sua volta. Uma outra coisa a gente às vezes, tipo assim, que nem eu gosto muito de comida japonesa, né? Então só fazendo propaganda aqui, né? A família do André, né? Tem aquele negócio lá que vende comida japonesa no restaurante, assim, é muito bom, maravilhoso, tá? Quem puder comprar, eu recomendo, que é muito gostoso. Mas daí assim, você sabe comer com aqueles pauzinhos, né, que a gente chama de hashi, né? Eu, assim, modesta parte, eu até que consigo comer, né? Só que daí eu tava dando uma pesquisada, né? Eles estavam falando assim que o hashi, né, que é aquele palitinho lá, você não pode espetar a comida. Então eu já vi, já que nem no caso, um exemplo, às vezes você tem que pegar, sei lá, um sushi, então você vai, né, com os 2 pauzinhos e pega a comida, né, para você comer. Só que daí você usa os 2 pauzinhos, né, como se fosse uma pinça. E a Bia já chegou a acontecer já, às vezes ela vem, ela tenta pegar, não consegue, daí ela pega o hashi, espeta no negócio e põe na boca, né? E eles falam assim que lá você não pode fazer isso, você não pode espetar a comida com o hashi, né? Porque eles falam assim que é uma coisa que lembra aí um ritual que eles têm lá com os mortos, então assim, é uma coisa que tipo, quando eles olham, eles falam, meu Deus, o que você está fazendo aqui, né? Então não pode fazer isso, né? Não pode espetar a comida. Outra coisa também que não pode fazer é você dividir comida com alguém, mas passar de um hashi para o outro. Então, por exemplo, vamos imaginar assim que de repente eu peguei um sushi e falei assim, Juliana, você quer? Eu pego o sushi e a Juliana vem e pega do meu sushi, tá? Do meu hashi ela pega. Isso daí não pode. Então assim, se eu quiser dar uma comida para ela, eu vou ter que pegar,
colocar no meu prato, falar, ó, pega isso daqui. E daí a Juliana vem e pega do meu prato, tá? Porque eles falam assim que também esse costume de pegar de um hashi para o outro é também um negócio que lembra um ritual que eles têm lá, uma coisa lá também que tem a ver com os mortos, que daí eles falam, tipo assim, parece que o osso, uma pessoa pega e passa o hashi para o outro, quer dizer, o osso com o hashi, então assim, é uma coisa também que não pode fazer, né? Outra coisa também, né, aí na questão do hashi, eles falam assim que você não pode apontar as coisas com hashi, então pegar e falar assim, ah, eu quero aquele ali, né? Da mesma maneira a gente também, né, brasileiro tem um costume assim de fazer, ah, olha aquilo ali que legal, nossa, aquela outra coisa, eles também não gostam que aponte com o dedo, então eles falam assim que se você for apontar, você tem que apontar com a mão assim, tá? Então seria assim, ah, aquilo ali, eu quero isso daqui, tá? Então tem que sempre ser com a mão assim, não pode ser, no caso, nem com o dedo e nem apontar com o hashi também. Uma outra coisa também que eles falam, né, que você não pode também pegar a comida direto, vamos imaginar que de repente você está no restaurante, eles vieram, né, ou mesmo na casa de alguém, mas assim, vieram e colocaram um prato de comida para você ali, vamos supor que seja uma barca de sushi mesmo, entendeu? Colocaram ali. Você não pode pegar direto da barca e comer, né, isso daí é falta de educação. Então eles falam que o certo é você pegar, colocar no seu prato, daí do seu prato você come, tá? Então tem essa questão aí. E um outro negócio também que eles falam é que lá no Japão não dê gorjeta, eles não gostam de receber gorjeta. Então você vai em todos os outros lugares, né, todos os outros países, os garçons adoram receber gorjeta. Lá no Japão eles ficam muito ofendidos, porque eles falam assim, mas por que você está dando dinheiro para mim? Você está achando que eu sou pobre? Você está achando que eu não ganho meu dinheiro, que eu não trabalho? Então é meio que assim, o dinheiro, o valor que você está pagando na comida, para eles é o valor justo, é o valor necessário, então você não tem que dar nada a mais, você não tem que dar nenhuma gratificação a mais, entendeu? Então por conta disso, não de gorjeta. E a última coisa que tem lá no Japão, né, que eles falam assim que se você tiver, principalmente aí numa reunião aí importante, numa reunião de negócios, vamos por exemplo que você está bebendo e de repente acabou a sua bebida. Você não pode pegar e servir direto a sua bebida. O que você tem que fazer? Você vai pegar a garrafa e daí lá eles pegam. Então, assim, quem já viu anime, dá até pra vocês reparar nisso. Que eles pegam daí com as duas mãos, então você pega a garrafa com as duas mãos e você serve as outras pessoas. E a pessoa também vai pegar também o copo também com as duas mãos para receber, tá? E daí você coloca para todo mundo e não coloca para você. Por quê? Porque daí alguém vai perceber e alguém vai servir você, entendeu? Então lá no Japão tem essa questão aí de que você serve os outros, tá? E daí os outros vão te servir, tá? Não é que nem aqui no Brasil que acabou a gente mesmo vai lá, pega e enche, né? Então, para eles tem essa questão. Lógico que daí eles falaram assim, que se for uma coisa tipo, você tá num grupo de amigo e, vamos colocar assim, é todo mundo brasileiro, né? Não tem muita gente vendo, então não tem problema, né? Mas assim, se for uma coisa mais formal, tem essa questão. Então vocês viram aí que tem alguns costumes, né? Então dependendo do lugar onde a gente vai, né, a gente tem que se acostumar, né? Quer dizer, vem aí os costumes, né, que tem e até mesmo algumas coisas, às vezes, assim, a questão de palavras, né? Porque às vezes, dependendo da palavra que você fala, às vezes tem um sentido totalmente diferente, né? Então, você, às vezes, para se referir à mesma coisa, você vai ter que usar uma outra palavra, tá? Porque às vezes pode ter uma conotação meio ruim para eles, tá? Muito bem, a gente já deu uma introdução. Então agora vamos para a nossa leitura de hoje, tá? E a nossa leitura de hoje, ela é retirada do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo do 16 ao 20. Mateus 28, do 16 ao 20. Os 11 discípulos foram para a Galileia, no monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, ajoelharam-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou e falou: Toda autoridade foi dada a mim no céu e sobre a terra. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês. Eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Muito bem, essa é para nós, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, muito bem, então vamos lá.
Essa leitura que a gente pegou, né, que está falando ali que Jesus apareceu, os discípulos se ajoelharam diante dele, e falou assim, ainda assim alguns duvidaram, tá? Porque essa daí é o finalzinho do evangelho aí de Mateus. Então, lembrando aí que Jesus, ele morreu, né, e Jesus ressuscitou. Então é, por assim dizer, a última mensagem que Jesus passa aí para os discípulos, né? E ele fala para eles aí essa questão de vão, né, e anunciem a palavra, né? Vão por todo mundo e anunciem a palavra, né? E batizem as pessoas, né? Muito bem, e por que a gente pegou essa leitura? Porque nós estamos agora no mês de outubro, e o mês de outubro a gente tem uma coisa que a gente chama de mês missionário. Então, no mês de outubro, nós lembramos aí das missões, tá? E o que é uma missão? Uma missão é quando uma pessoa ela sai para anunciar a palavra de Deus. Então, não que você não possa fazer isso, por exemplo, aqui, né? Então, vamos dar um exemplo. A catequese, de certa forma, eu estou anunciando a palavra de Deus, né? Mas quando a gente pega essa questão de missão, quer dizer, você sair da onde você está e você ir para outro lugar. Então, a gente geralmente lembra dessas pessoas, assim, por exemplo, os religiosos, ou mesmo pessoas que são leigas, mas que de repente eles falam assim, eu quero ir lá para aquele outro país, para trabalhar naquele país, para ajudar as pessoas, né? Então é nesse sentido, tá? Então a gente lembra desse tipo de missão. Então a gente lembra, né, dessas pessoas aí que vão para outros países, e a gente lembra o quê? Essa questão que a igreja ela está presente no mundo, né? Então a gente tem aí vários países, né, que já tem, por assim dizer, uma fé, né, católica, mas a gente tem alguns países ali que, por assim dizer, ainda a fé ainda não chegou, ou às vezes, tipo assim, é muito fraca, né, a fé. Então, daí a gente tem, ou às vezes tem alguns países que de repente você precisa de uma ajuda, e daí no caso a igreja, né, no caso, tanto aí com padres ou com freiras, né, ou mesmo, como falei, com leigos, né, quer dizer, pessoas como nós, às vezes se dispõem a ir para esses lugares para estar trabalhando e ao mesmo tempo também estar evangelizando, quer dizer, levando a mensagem de Jesus. Quando a gente pega aí de missão, né, dessa coisa aí de sair e ir para outros países, o maior missionário que a gente tem é um santo chamado São Paulo, né? Então a gente até já falei aqui dele na catequese, né? Então São Paulo ele é considerado aí o maior missionário de todos, quer dizer, ele na época, lá enquanto os apóstolos, por assim dizer, eles ficaram lá numa região específica, São Paulo ele viajou um monte, né? Então ele foi o que mais viajou, né? Então ele levou a palavra aí para muitos lugares diferentes. Mas quando a gente lembra do mês missionário, a gente lembra de dois santos diferentes, né? Então a gente não lembra de Paulo, né? A gente lembra de um santo chamado São Francisco Xavier. Ai, que legal, é o mesmo São Francisco da nossa comunidade? Não, olha o nome que eu falei, São Francisco Xavier. O santo que a gente tem na nossa comunidade é São Francisco de Assis, né? Que na nossa comunidade aqui a gente chama de São Francisco das Chagas por causa das chagas que ele tem, né? Muito bem, então São Francisco Xavier, ele é chamado aí de apóstolo do Oriente. Então vou pegar e mostrar uma foto dele para vocês, tá? Só um minutinho. Bom, olha só, gente, então esse daqui, ó, é São Francisco Xavier, tá? Que é chamado aí de apóstolo do Oriente. Então ele é um santo que, aí no caso ele tá com roupa de sacerdote, né, com roupa de padre, mas a gente vê ele também às vezes com uma roupa negra, tá? No caso que seria, por assim dizer, aquela batina, né, de padre. Eu não lembro muito bem aí qual que é a ordem religiosa dele, tá? Mas na semana que vem eu vou falar especificamente só sobre São Francisco Xavier, tá? Então na semana que vem a gente vai conhecer a história dele, tudo direitinho, tá? E a gente lembra também, no mês missionário, a gente lembra de uma santa também, tá? Que é Santa Teresinha do Menino Jesus, que é essa santa aqui, tá? Então o dia dela a gente comemora aí no mês de setembro, mas no mês de outubro a gente também lembra de Santa Teresinha, tá? Por quê? Porque os dois santos, tá? Tanto aí São Francisco Xavier quanto Santa Teresinha, eles são padroeiros dos missionários. E, como eu falei para vocês, no caso, São Francisco Xavier, ele é conhecido aí como apóstolo do Oriente. Então eles falam assim que depois de São Paulo, ele foi o santo aí que mais viajou, que mais foi longe para levar a palavra de Deus, né? E por que apóstolo do Oriente? Porque ele foi na Índia, ele foi
na China, ele foi para o Japão. Então ele viajou para esses países aí da Ásia para levar a palavra de Deus. Lógico que enfrentou muitas dificuldades, né? A gente vai ver na semana que vem. E o sonho dele era converter o Japão, né? E assim, um santo maravilhoso, uma história muito maravilhosa. Então, como falei, semana que vem a gente vê a respeito de São Francisco Xavier. Aqui no Brasil, infelizmente, por conta de um xará dele, por assim dizer, a gente não conhece tão bem São Francisco Xavier, né? Então, por assim dizer, aqui no Brasil é mais famoso aí São Francisco de Assis, né? E a gente tem o santo aí que é xará dele, né? Que tem um homem que já é falecido, chamado aí Chico Xavier. E assim, quando você fala geralmente aí, por assim dizer, Chico Xavier, as pessoas sabem quem é, mas quando você fala São Francisco Xavier, as pessoas não conhecem. Tá? Mas na semana que vem a gente vai ter aí a oportunidade de conhecer esse grande santo da nossa igreja. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela é um caso meio diferente, né? Por quê? Ela é uma santa muito famosa, né, por conta aí das rosas, tudo, a gente também vai ver, né? Então eu vou dar uma catequese especificamente sobre Santa Teresinha, né? Só que Santa Teresinha, a gente tem uma coisa interessante, ela nunca saiu do convento. Então ela entrou no convento e ela morreu lá, ela ficou lá no convento, ela nunca saiu, né? Daí você fala, nossa, mas por que colocaram então a Santa Teresinha como padroeira dos missionários? O missionário não é quem vai para lá, né? Só que ela tinha um ardor muito grande, um desejo de sair e anunciar a palavra de Deus para as pessoas. Então, por conta desse ardor, dessa vontade, desse desejo que ela tinha de anunciar a palavra de Deus, é que a igreja colocou ela também como padroeira dos missionários. Então, nós temos aí dois santos, tá, que são padroeiros dos missionários. São Francisco Xavier e Santa Teresinha do Menino Jesus, tá? Então, se um dia você for sair em missão, pode invocar qualquer um dos dois, ou os dois até, né? Bom, quando a gente pega essa questão aí de missão, né, missionários, a gente lembra aí dos padres também que foram em missão, né? Então a gente lembra aí dos jesuítas, né? Então esse encontro que vocês estão vendo aqui, vocês lembram que na semana passada eu falei lá de Nossa Senhora do Guadalupe, né? Então a gente vê aí a importância, né, dos jesuítas, quando eles chegaram, tentaram catequizar, a gente lembra, né, tanto lá no México, né, aqui no Brasil também os jesuítas vieram, e lógico, outras ordens religiosas, né, e os franciscanos, os beneditinos, né, então a gente tem aí muitas ordens religiosas que eles têm esse costume, né, no caso de ir para algum lugar para anunciar a palavra de Deus. E daí, né, a gente lembra também no mês missionário de um bispo chamado Fulton Sheen. E daí vocês devem falar assim, nossa, Fulton Sheen, esse nome não me é estranho. Então, se vocês lembram, quando a gente teve aqueles encontros sobre santidade, eu falei para vocês desse bispo aqui, ó, que é o bispo Fulton Sheen, tá? Então é um bispo americano, tá? E esse bispo, por que eu falei dele? Porque quando nós estávamos vendo aqueles encontros de santidade, quando eu falei para vocês lá de devoção, aquele zelo pela igreja, zelo pelas coisas de Deus, eu contei a história de uma menina mártir, lembra? Que ela estava lá na China, que daí entraram dentro da igreja, destruíram toda a igreja, então daí ela chegava e comungava a Eucaristia ali do chão, né? E todo dia ela veio, né, para comungar, até que no último dia acabaram matando ela. Essa história quem contou foi o bispo Fulton Sheen, né? Então, se vocês até lembrarem, acho que se não me engano na época eu falei, ó, no mês missionário eu vou voltar a falar do bispo Fulton Sheen, tá? Então, o bispo Fulton Sheen, ele contou essa história pra gente. Só que além disso, né, o bispo Fulton Sheen tem uma parte aí na vida dele que ele foi responsável aí, por assim dizer, de organizar alguma coisa das missões, tá? E daí ele inventou um negócio chamado terço missionário, gente, que é uma coisa muito legal. Então assim, eu comprei para vocês verem, tá? E é esse terço aqui, ó, tá? Então o que ele tem de diferente? Ele é um terço colorido. Então vocês podem perceber que aqui, ó, essas primeiras contas que a gente tem aqui, ó, é colorida. Então, não sei se está dando para enxergar muito bem a cor, mas assim, esse daqui é azul, esse é vermelho, esse é branquinho, esse é verde e esse é amarelo, né? Então a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 cores. E as dezenas dela também são coloridas. Então você tem aqui, ó, uma dezena que é verde, uma dezena que é vermelha, uma dezena que é branca,
uma dezena que é azul e uma dezena que é amarelo, tá? Então esse daqui é o que a gente chama de terço missionário. Muito bem, mas daí você fala assim, nossa, mas diferente, né? Colorido isso daqui. E até eu lembro que no ano passado eu estava substituindo a Ana, porque a Ana foi viajar, né? A catequista Ana foi viajar, e daí eu fiquei dando catequese uns dias no lugar dela, e eu estava conversando com, se não me engano, acho que a Fabiana. E daí eu estava comentando, né, a respeito disso, daí eu expliquei, né, do terço missionário, e ela falou assim que quando ela olhou, ela achou meio estranho, ela falou, nossa, um terço tudo colorido, né? A gente às vezes olha algumas coisas, às vezes a gente não sabe muito bem o que é, e a gente às vezes fica meio na dúvida. Então, esse terço missionário aqui, ele tem um motivo. Por que ele é colorido? Tá? E o motivo pelo qual ele é colorido, gente, é por causa das cores do mês missionário. Então, o bispo Fulton Sheen, ele teve essa ideia aqui, ó. Deixa eu aproximar da câmera. Estão vendo que aqui, ó, eu tenho um mapa do mundo, tá? E esse mapa do mundo, o que ele fez? Vocês podem perceber que ele está colorido. Então, a gente tem aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar, gente, peraí. Aqui, acho que vai ficar melhorzinho um pouco, ó. Então, vocês podem perceber que a gente tem, por exemplo, desculpa, ó, aqui, isso daqui é o continente das Américas, então as Américas está vermelho, daí a África está verde, a Oceania está azul, a Ásia está amarela e a gente tem aqui a Europa que está branco, tá? E por que o bispo Fulton Sheen teve essa ideia de colorir, né? E por que essas cores? Então, se a gente pega, por exemplo, aqui, vamos pegar desse lado, acho que não tem muito lado certo, tá? Mas vamos pegar assim, desse lado aqui, ó. Começar aqui pelo amarelo. O amarelo a gente lembra do continente da Ásia. Por que a gente lembra amarelo? Porque se a gente pega a definição de raça, né, quando a gente pega aí os orientais, a gente fala que eles são da raça amarela, né? Então a gente fala, por assim dizer, a gente tem branco, né? Tem raça branca, tem raça negra e a gente tem aí, que a gente fala aí, a gente geralmente se refere aí aos japoneses como pele amarela, né? Então, no caso aí, lembra essa questão aí do Oriente, tá? Lógico que daí você tem lá China, tem Rússia, tem outros países, mas geralmente quando a gente fala assim Ásia, a gente lembra sempre o que? Japão, China, né, Coreia, esses países. Então, por isso que aí tem a cor amarela. O azul é da parte de Oceania, então se a gente for pensar aí Oceania, relembra, né, lembra muito de oceano, né, são aí ilhas, né, que estão cercadas aí por mar, então por conta disso aí a questão do azul, tá? A Europa, ela é branca, e por que a Europa é branca? Se a gente for ver a história da nossa igreja, por onde que começou a difundir a fé? Ela começou lá na Europa, né, então os primeiros passos foram ali dados na Europa. Então, ele colocou a cor branca porque se a fé é a luz de Cristo, né, então, por assim dizer, foi através da Europa que o mundo foi iluminado. Então, por isso que ele colocou aí a questão do branco, tá? Daí a gente tem o vermelho, e o vermelho aí está relacionado com as Américas, né? Então, daí você lembra que, nossa, vermelho, pele vermelha, né? Os índios, né? Então, por isso que tem aqui a questão do vermelho, né? Daí lembra, lógico, dessa questão da pele, né, que a gente se refere aos indígenas como pele vermelha, mas a gente lembra também da questão aí do sangue dos índios que foram derramados, quer dizer, todos os índios aí que morreram, né, no caso aí no processo da colonização. Então por isso que ele colocou aí de vermelho. E por último a gente tem aqui o verde, tá? Que seria daí no caso aí a parte da África, né? E por que a África ele colocou a cor verde? Por conta que geralmente quando a gente pensa na África, a gente pensa muito aí na questão das matas, das florestas, né? Então por isso que ele colocou aí a cor verde. Então a ideia do terço missionário, ele é um tercinho, porque, por assim dizer, que você reza ele um pouco diferente. Então a gente tem, lembra que eu dei um encontro aqui do Nossa Senhora, que eu expliquei para vocês como é que fazer para rezar o terço, e a gente tem aquela questão lá do oferecimento e dos mistérios, vocês lembram disso, né? Então, no caso, quando a gente começa a rezar, a gente faz um oferecimento, daí depois fala, no primeiro mistério doloroso, primeiro mistério glorioso, né? Então tem essas coisas aí dos mistérios. Mas o terço missionário, a gente reza ele um pouco diferente, então ele tem os mistérios próprios. Então, por assim dizer, quando você começa a rezar, você vai ver, no caso, se vocês procurarem, né, vocês vão encontrar aí terço missionário, é só procurar
como rezar o terço missionário. E daí ele tem tanto um oferecimento que é diferente, que você já está oferecendo pelas missões, como também as dezenas, né? Quando você for, no caso aí, rezar os mistérios, ele também, cada mistério, ele vai estar aí direcionado para um continente. Então a ideia é que você reze o terço missionário e daí você vai estar rezando pelas missões, quer dizer, pelas pessoas que estão nesses países evangelizando, tá? Então essa aqui é a ideia do terço missionário. Muito bem, e daí eu gostaria de abrir um parênteses aqui, tá? Porque como eu falei, né, da mesma maneira lá que a catequizanda da Ana olhou e ela falou assim, nossa, que estranho, né, terço colorido. Não é comum a gente ter um terço colorido aqui, assim, né? E no caso, eu lembro que quando eu fui comprar, né, ele na loja, né, eu cheguei e falei, olha, eu quero um terço missionário. Daí o cara olhou pra minha cara, terço missionário. Eu falei, aquele terço que é colorido. Dele colorido, eu tenho um terço colorido ali, só que tem alguns terços que era tudo coloridinho, né? Daí eu falei, não é esse, é aquele que cada dezena de uma cor. Dele, tá, eu sei qual que é. Daí ele foi, né, e pegou e trouxe o terço pra mim. Só que geralmente quando a gente pega o terço, ele é de uma cor só. Então ele é tipo, ou tudo azul, ou tudo vermelho, ou às vezes, né, ultimamente tem muito essa questão de cor de madeira, né? Então no caso a gente tem aí vamos colocar assim, o terço, ele é de uma cor só ou ele não tem cor, né? Mas, esse parênteses que eu estou abrindo para vocês aqui é que assim, esse terço missionário que eu mostrei para vocês podem perceber que ele tem um sentido, tem um motivo pelo qual ele é colorido, né? E aonde que a gente compra coisa católica aqui em Sorocaba, né? Então, aqui em Sorocaba, nós temos 3 lojas que a gente poderia comprar coisas aí da igreja, né? Então, assim, preciso comprar terço, quero comprar uma Bíblia, quero comprar, sei lá, um crucifixo, uma imagem de um santo, aonde que eu vou conseguir comprar? Então, a gente tem, eu sou meio ruim de localização, tá? Mas vamos ver se eu consigo explicar para vocês. Tem a rua São Bento, né? Então ali perto do Banco Bradesco, a gente tinha uma loja que chamava Vemar. E hoje em dia, se não me engano, acho que virou loja, acho que Aparecida, alguma coisa assim, mas é uma loja lá de artigos católicos, né? Então pode comprar lá. Que até, se não me engano, parece que é por causa, acho que lá da rede Aparecida, né, que veio pra cá. Então a gente tem essa loja, tá, que seria a antiga Vemar, que dá para comprar coisas lá, artigos católicos. Se você pega a catedral, aquela igreja que tem lá no centro, né, a gente tem um lado dela que você tem um corredor que dá para passar. E nesse corredor que dá para passar, né, tipo assim, é fora da igreja, tá? A gente tem uma loja que chama O Recado. E essa loja, O Recado, ela também é uma loja aí que vende artigos católicos, tá? E daí um pouco mais lá para cima, né? Se a gente for pegar ali perto do Mosteiro São Bento, tá? Eu não lembro ali o nome da rua, né? Mas tem acho que, se não me engano, acho que é Praça Carlos de Campos, se eu não estiver enganado, né? Mas ali perto do Mosteiro São Bento a gente tem ali também a loja da Paulus, tá? Que é uma editora e ele também vende artigos católicos. Então tem essas 3 lojas aí que eu lembro, tá? Que dá para comprar coisas aí católicas. Só que além disso, se você pega lá no centro da cidade, né? Se você, por exemplo, tô indo pro centro, você passa pelo viaduto e a gente sobe uma rua que chama Padre Luiz, né, que é a rua que sobe. E na rua Padre Luiz tem uma loja, quer dizer, eu acho que ainda deve ter, tá, uma loja lá que chama Sete Frechas. E se você der a volta no mercado municipal para você descer, né, a gente tem uma loja ali que chama Casa das Velas, né? Então essas 2 lojas, elas vendem aí artigos religiosos, mas não são lojas católicas. Então, se você entra na loja, você vai ver um monte de coisa diferente, porque na verdade ele está pegando aí de outras religiões, né? Então a gente lembra aí, por assim dizer, coisa de Umbanda, Candomblé, né? Esses tipos de coisa aí. Então você tem um monte de coisa que, vamos colocar assim, que tem a ver com essas religiões, né? Com essas, vamos colocar assim, com esses cultos, mas não tem a ver com a nossa fé católica. Então, eu não aconselharia vocês a estarem entrando nessas lojas, tá? Até mesmo porque se você entra nessas lojas, de repente pode ser que você veja alguma coisa que você fala assim, nossa, que bonito, que legal, tá? Então, até lembrando aqui do terço missionário, tá? A gente tem, se você pega aí no caso do Candomblé, da Umbanda, às vezes eles têm algumas contas, tá, que lembra, por assim dizer, um pouco, até um terço, né? Então seria, por assim dizer,
um colar que você vai colocar tudo coloridinho, só que ele tem um motivo. Por que ele é colorido daquele jeito, né? Não é aqui que nem o terço missionário, que o bispo Fulton Sheen teve essa ideia de, tipo, olha, nós estamos rezando pelos continentes, então é simplesmente uma maneira da gente olhar e a gente lembrar desses continentes de uma maneira mais fácil. No caso lá, tem a ver aí com as entidades, com os, vamos colocar assim, com os espíritos lá que eles têm, vamos colocar assim, da religião deles, tá? Então, por isso eu não aconselho a comprar coisas nessas lojas, tá? Como falei, tem essas outras 3 lojas aí que eu falei que são lojas católicas, dá para comprar nessas outras 3 lojas, tá? Então, às vezes a gente tem que tomar certo cuidado aí com pulseirinha, com correntinha, né? Às vezes aí com a questão de repente, o símbolo, né? Às vezes, de repente você vê uma coisa lá só, que bonito, né? Mas o que é aquele símbolo? O que ele quer dizer? Né? Então, procurar saber, às vezes, das coisas, né? Às vezes tem uns negócios aí de pedra, né? Às vezes, de repente, um objeto, né? E tem, lógico, essas coisas aí, tipo de fada, duende, né? Então, às vezes, assim, você tem que ter um olhar diferente, quer dizer, mas por que é isso, né? E daí, né, veio aqui na minha cabeça agora, né? Buda, né? Às vezes aquela questão aí de elefante, né? Então, assim, por que você tem esse objeto, né? Qual que é o sentido? Qual que é a mensagem que está querendo passar, né? Então, assim, a gente tem que, às vezes, dar um olhar diferente, né? E algumas coisas, por assim dizer, não é bom a gente ter na nossa casa e também não é bom, por assim dizer, você, às vezes, assim, a gente compra na inocência, às vezes a gente não sabe, mas, vamos colocar assim, não é uma coisa boa, às vezes, de você ter na sua casa, tá? Da mesma maneira, eu colocaria até mesmo aí a questão de anjo, né? Mas você fala, nossa, Luciano, não pode ter anjo na nossa casa? Pode, gente, só que lembrando, né, que eu até dei alguns encontros aqui a respeito de anjos, tá? Então, se procurar aqui no canal, vocês vão achar. Mas a gente só tem 3 anjos, né? Então, a gente tem o quê? São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Só, a Bíblia deu esses 3 nomes pra gente. E se você pega... procurando na internet, nossa, tem trocentos mil nomes de anjo, né? Então, daí você fala assim, mas da onde que veio esses nomes se na Bíblia só tem 3, né? Então, às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Com essas, vamos colocar assim, com essas coisas, porque até mesmo dos anjos, que por assim dizer, são os servos de Deus, né? Que Deus colocou aí para cuidar da gente, distorceram e estão aí colocando outras coisas assim que não tem a ver com a nossa fé, tá? E também, lógico, a questão aí de brincadeira, né? Principalmente aí no caso, quem são aí, vocês que são adolescentes, né? Às vezes tomar cuidado aí com algumas brincadeiras, principalmente às vezes na internet, que de repente pega e fala, vamos fazer a brincadeira do copo, algumas brincadeiras aí que tem, tá? Então, assim, não é muito legal fazer isso daí. Tô falando que é para ter medo? Não, gente, não precisa ter medo. Nós temos Jesus, nós temos Nossa Senhora, nós temos o nosso anjo da guarda, tá? A gente pode estar sempre pedindo a proteção de Nossa Senhora, rezando o terço, né? E a gente também pode participar da missa. Então Deus deu, assim, tudo necessário para a gente, por assim dizer, nada de mal acontecer com a gente. Mas e se acontecer, né? Então, se por um acaso um dia acontecer alguma coisa que de repente você fala, puxa vida, tá acontecendo um monte de coisa errada, tá acontecendo um monte de coisa ruim, e eu sinto que não é uma coisa normal, tá? O que eu vou fazer? Daí, vai e conversa com o padre, né? Agora, a gente tem aí o padre Alex, então vai lá e senta com o padre Alex e fala, olha, padre, tá acontecendo algumas coisas assim, assim, assado. Então, só eu vou dar um pequeno exemplo, tá? Não vou contar o que é, mas assim, antes de eu mudar para o apartamento, né? Quando eu ainda estava morando lá no fundo do pai da Juliana, aconteceu uma coisa assim que foi muito estranha, sabe? E essa coisa que aconteceu aí que foi muito estranha, eu lembro que assim, aconteceu aí algumas vezes, né, durante alguns dias, e eu fiquei muito assustado, né? E daí eu lembro que assim, na época, eu fui, era o padre Marcos, não fui, conversei com o padre Marcos, falei, olha, padre Marcos, está acontecendo assim, assim, assado. Daí o padre Marcos me ouviu, né? E vamos colocar assim, qual que foi a visão do padre Marcos, né? Ele olhou e falou assim, ó, tudo bem que na época a gente tinha, por conta da própria situação do pai da Ju, tanto eu quanto a Juliana, a gente, por assim dizer, a gente parou de fazer as coisas na igreja, de trabalhar na igreja, né?
Às vezes nem sempre dava pra gente ir na missa, porque às vezes tinha dia que a gente tinha que ficar lá pra cuidar dele. Então, assim, foi uma época, por assim dizer, que a gente estava um pouco afastado, né, da igreja. Mas o padre Marcos, ele olhou e falou assim, bom, o Luciano tudo bem, não tá vindo na igreja, mas ele foi catequista, foi ministro da Eucaristia, foi ministro da palavra. Eu sei que ele não mexe com nada, vamos colocar assim, dessas coisas aí, né, de esoterismo, espiritismo, essas coisas. Então, como ele tá me falando isso, eu vou lá para dar uma bênção especial. E daí o que o padre Marcos fez? Ele combinou um dia, ele veio na nossa casa, fez uma bênção especial, né? Então, assim, o que eu falei, se por um acaso um dia chegar a acontecer, é só ir lá e conversar com o padre, tá? Explica certinho. Só que, como eu falei, evitem certas situações, né? Então, assim, se de repente você sabe que tem um negócio na sua casa, às vezes que não é muito bom, sei lá, tenta jogar, dar para alguém, né? Lógico, de repente, assim, alguém que queira, né? Mas veja aí, tipo assim, tem coisas que não é bom a gente ter, da mesma maneira que assim, tem coisas que não é bom a gente fazer. Que daí eu tô lembrando aí dessa questão no caso da internet, que às vezes tem muitas coisas assim, tá? Isso significa que a gente tem que se afastar das pessoas? Não, mas a gente tem que deixar claro também a nossa fé, né? Então assim, não tô falando para de repente, por exemplo, você tem um amigo, você sabe que seu amigo, sei lá, é espírita. Ah, não vou mais falar com ele nunca mais. Não, você pode continuar tendo amizade com ele. Só que certas coisas você às vezes tem que, de repente, não ter medo de se posicionar, não ter medo de explicar, no caso, qual que é o seu ponto de vista. Tá? E assim, se realmente ele for seu amigo, se ele gostar de você, pode ter certeza que ele vai também aceitar as diferenças. Então, quer dizer, da mesma maneira que você vai aceitar ele, né, como seu amigo, apesar de, vamos colocar assim, dele ser de uma outra religião, de repente, sei lá, ele é da Umbanda, tudo bem, né, você vai continuar, de repente, tendo amizade com ele, só que ele vai saber assim, olha, o Luciano é católico, então, vamos colocar assim, a gente vai conversar de outras coisas, não vamos entrar nesses assuntos, vamos colocar assim, aí de religião, né. E só para dar um exemplo para vocês, né, assim como eu falei, não ter medo de testemunhar. Então, eu até lembrei de uma história aqui que aconteceu comigo, que foi assim. Eu trabalhei, né, uma época porque assim, eu trabalho com computador, faço arte final, né, essas coisas assim, trabalho numa gráfica. E teve uma vez que eu estava conversando com um cliente, né, eu estava no cliente trabalhando, e o cara pegou e falou assim, olha, vai ter aí uma arte para você fazer para mim. Eu falei, tá bom, né? O que é? Daí ele falou, tem uma imagem aqui. Só que daí ele falou assim para mim, né? Ele era evangélico, ele falou assim, pega a imagem aí da apodrecida. Foi esse termo que ele usou, apodrecida, né? E ele deu para mim uma imagem de Nossa Senhora Aparecida para recortar no computador. Daí quando ele falou isso, eu não gostei, né? Lógico que, assim, os evangélicos, eles não gostam de Nossa Senhora, né? Mas quando ele falou isso, tipo, eu não gostei. Daí eu falei, olha, você vai me desculpar, né? Eu sei que você é evangélico, só que assim, eu sou católico, eu acredito em Nossa Senhora. Então, por favor, não fale, né? Mais desse jeito, né? Você quer que eu continue trabalhando para você? Assim, só peço isso, né? Tipo, não use esses termos para se referir para ela. Se você não gosta dela, tudo bem, mas para mim, eu tenho minha fé, ela é minha mãe, né? Então, assim, não quero que você faça isso. Tocando, não, tudo bem. Eu recortei a imagem lá de Nossa Senhora Aparecida, demorou acho que quase uma meia hora. Quando terminou, né, quando eu terminei de recortar a imagem lá, o cara pegou e falou assim pra mim, então agora vamos montar a arte, né, daí ele falou assim, escreve aí, Carvão Aparecida. A hora que ele falou Carvão Aparecida, gente, o sangue subiu, mas deu muita raiva. Daí eu falei, pô, mas de novo, meu, que é isso, cara? Você vai pegar e falar de novo esse negócio? Daí o cara, não, Luciano, pelo amor de Deus, calma, não é isso. O nome do serviço é Carvão Aparecida. Daí ele pegou e mostrou que era, de fato, uma fábrica de carvão, e eles colocaram a imagem lá de Nossa Senhora Aparecida. Então colocaram esse nome, Carvão Aparecida, né? E tem a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Acho que, provavelmente, acho que a fábrica, acho que eles deviam ser devotos, né? Mas assim, daí ficou essa situação, né? Quer dizer, a hora que o cara falou, eu já liguei com aquela primeira coisa que ele falou, eu já achei que ele estava ofendendo Nossa Senhora, né? E daí teve essa questão. Então, assim, o que eu estou querendo dizer para vocês não tenham medo, às vezes, da gente defender, né, a nossa fé. E pode ter certeza que acho que se um dia chegar a acontecer de vocês defenderem alguma coisa, mas puxa vida, se de repente eu perder meu emprego, alguma coisa, que nem nesse caso eu estava trabalhando, né? Então assim, eu poderia de repente, aí o cara falou, então beleza, pega suas coisas, vai embora, porque
vou arrumar outra pessoa, né? Mas assim, no caso lá eu continuei fazendo trabalho para ele mais um tempo, mas o que eu tô querendo dizer assim, que se por um acaso chegar alguma coisa desse jeito assim, que de repente, puxa vida, perdi, né, meu emprego, de repente perdi uma oportunidade no negócio, pode ter certeza que com certeza Deus vai te abençoar, né, e Deus, assim, como a turma fala, né, se Deus fecha uma porta, Ele vai abrir uma outra em outro lugar, né, e ainda mais por causa de Nossa Senhora, né, pode ter certeza aí que ela mesma, né, vai dar um jeito aí de abrir portas e janelas pra gente. Tá? Bom, então a gente, né, só vou relembrando, né, a gente tem essa missão de anunciar a palavra de Deus, né, então, missão. No mundo e também ao nosso redor, né, então lembrando assim, que às vezes de repente, poxa vida, eu queria ser missionário, ai, mas não vai dar para viajar. Tudo bem, mas você pode pegar e anunciar a palavra de Deus, às vezes aí para os seus amigos, né, de repente um dia tá conversando, tá falando um pouco da nossa fé, né? E mais importante, gente, né, lembrando, né, na semana passada eu dei aquele encontro lá falando de Nossa Senhora de Guadalupe e vocês lembram que nesse encontro de Nossa Senhora de Guadalupe eu falei para vocês aquela coisa que os padres eles tinham muita dificuldade de catequizar os índios por causa do testemunho dos espanhóis, né? Lembra daquele negócio lá, mas vocês falam para não roubar e vocês roubaram, falam para não matar e vocês mataram, né? Então, a gente tem que dar testemunho. E como que a gente dá testemunho? Com as nossas atitudes, com a nossa vida, né? Então, às vezes, isso é o melhor testemunho que a gente pode dar, né? Quer dizer, você agir da maneira correta, né? Agir como um cristão, agir como alguém que ama Deus. E lembrando, né? Não adianta fazer só certo na igreja, né? Então, a gente não pode ter, por assim dizer, uma roupa de missa, né? Então, vamos colocar assim, durante a semana inteira você briga com seu pai, briga com sua mãe, faz um monte de coisa errada, daí quando chega no domingo você vai, coloca uma roupinha, ai, nossa, que bonitinho, né? Agora eu sou santinho, vou lá na igreja, assisto tudo bonitinho, volto pra minha casa, você tira a roupa da missa, né? Volta a brigar com o pai, volta a brigar com a mãe, tá? Então, assim, não adianta nada, né? Muito bem, qual que é o nosso agir dessa semana, tá? Então, o agir dessa semana, eu gostaria que vocês escolhessem aí um dos 5 continentes, tá? Então, qualquer continente aí que vocês quiserem, tá? Eu quero rezar pela África, pelas Américas, pela Europa, pela Oceania ou pela Ásia. Então, escolham um desses continentes e daí vocês vão rezar, tá? Por esses continentes. Daí vocês marcam lá no caderno, tá? Qual é o continente que vocês estão escolhendo. E eu gostaria de propor aí uma ação concreta. Então, ou seja, além da sua oração, você também oferecer um jejum durante essa semana. Então, seria o quê? Vamos por um exemplo. De repente, fala assim, eu vou oferecer pelo Japão. Quer dizer, pelo Japão não, pela Ásia, né? Que a gente está falando aí do continente. Então, essa semana, eu vou estar oferecendo orações, aí no caso, pode ser para Deus ou para Nossa Senhora, lembrando aí das rosas brancas ou rosas vermelhas, né? E eu também vou fazer um jejum, é um propósito aí que eu estou propondo para vocês, para a gente fazer durante essa semana também. Como que é esse jejum? Tá? Pode ser jejum aí, de repente você falar assim, um exemplo. Um dia eu não vou, sei lá, semana inteira eu não vou comer carne, semana inteira eu não vou beber refrigerante, semana inteira eu vou deixar de comer doce. Então escolher alguma coisa aí que você vai deixar de fazer, tá? Por amor a Deus, né, e que a gente vai oferecer aí pelas missões, tá? Então esse aí é o nosso agir. A parte de música, tá? Quando eu tô gravando esse encontro aqui, a Juliana não tá aqui em casa, e daí o que eu vou fazer? Eu vou mandar um link para vocês de uma música também para vocês ouvir, que tem aí a ver com essa questão de missão, tá? Uma música muito bonita. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse encontro, tá? E a gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Estivemos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.